O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, autorizou na semana passada que o Ministério Público tenha acesso a um inquérito já arquivado sobre supostas irregularidades no Porto de Santos. Esses documentos podem ser úteis nas investigações de um outro inquérito, o que apura se um decreto do presidente Michel Temer teria ou não favorecido empresas do setor de portos em troca de propina. Os repórteres Bruno Tavares e Robinson Serântula tiveram acesso com exclusividade aos papéis. Os 4 volumes do inquérito que cita o presidente Michel Temer, na época deputado federal, estão arquivados desde outubro do ano passado. A ordem foi da juíza Silvia Maria Rocha, da 2ª Vara Federal Criminal de São Paulo. O inquérito foi aberto pela Polícia Federal em Santos em 2004, depois que os delegados receberam uma cópia desta ação. Nela, a estudante Érica Santos pedia pensão alimentícia e parte dos bens do ex-companheiro, o empresário Marcelo de Azeredo, com quem teve um relacionamento desde 1997. Azeredo presidiu a Codesp, a estatal que administra o Porto de Santos, o maior do país, entre 1995 e 1998. Na ação, Érica acusava o ex-companheiro de comandar um esquema de corrupção no porto. Érica diz que essas caixinhas ou propinas eram repartidas entre Marcelo, o padrinho político dele, o então deputado federal Michel Temer, e uma pessoa conhecida como Lima. Na ação estão anexadas algumas planilhas com descrição de projetos e diversas anotações. Numa delas, relativa ao lixo do porto, está escrito: Lima quer participação para MT, MA e L, em torno de 20%. Sobre o arrendamento dos armazéns 34 e 35 e movimentação de contêineres, aparece que o investimento é de 40 milhões. Em seguida, vem a anotação: Lima está terminando o contrato, percentual ainda não acertado. E, mais uma vez, as siglas MT, MA e L. O nome da Argeplan, empresa de engenharia do coronel João Batista Lima Filho, amigo de Michel Temer, aparece nessas planilhas, relacionada a pelo menos 3 contratos. Num deles consta que a participação da Argeplan é de 30%. Em outro, sobre o serviço de coleta de lixo, a participação da Argeplan é de 17,5%. Por causa das acusações de Érica, a Polícia Federal chamou Michel Temer a prestar depoimento 2 vezes em 2010. Como Temer era deputado federal, a decisão não poderia ter sido tomada em primeira instância, porque ele tinha direito a foro privilegiado. Temer nunca prestou esses depoimentos, e a Justiça Federal em Santos encaminhou o processo ao STF. No Supremo, coube ao ministro Marco Aurélio Mello analisar o caso. Em abril de 2011, ele decidiu arquivar a investigação contra Temer e mandou devolver para Santos o inquérito sobre o ex-presidente da Codesp. A investigação contra Marcelo de Azeredo continuou aqui na Justiça Federal em São Paulo, porque o Ministério Público Federal em Santos entendeu que o caso era antigo demais e precisava ser tratado por uma vara especializada em crimes financeiros. O inquérito original, então, foi dividido em 2. Um para apurar os crimes de sonegação fiscal e evasão de divisas, e outro focado nas suspeitas de corrupção, que começaram a perder força no dia em que Érica Santos resolveu voltar atrás nas acusações. Em depoimento à Polícia Federal, Érica disse que nunca soube de atividade ilícita praticada pelo ex-companheiro, que nunca soube de envolvimento dele com o então deputado federal Michel Temer, nem com uma pessoa de nome Lima, e que todas as denúncias foram feitas por conta e risco do advogado dela. Os advogados prestaram depoimento e foram categóricos. Todas as denúncias obedeceram a uma exigência de Érica, que queria pressionar Marcelo a realizar um acordo. Os advogados disseram ainda que Érica entregou a eles a documentação e disse que foi obtida na casa de Marcelo ou extraída do computador dele. Os advogados disseram que, depois de uma viagem aos Estados Unidos, Érica dispensou o serviço deles e que, posteriormente, souberam que ela havia feito um acordo financeiro com Marcelo. A Justiça autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Marcelo de Azeredo, que revelaram uma intensa movimentação financeira sem origem. Ele e a irmã aceitaram pagar cerca de R$1 milhão em multas e impostos atrasados. E as acusações de crimes financeiros também foram arquivadas. A assessoria do presidente Michel Temer disse que as investigações anteriores foram arquivadas por absoluta falta de provas. A defesa do coronel Lima não quis se pronunciar.